Mas você pode, então, falar pra gente sobre o Emancipa e depois eu contextualizo. Claro, posso sim. Legal. Pessoal, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Marcela, eu sou professora de Biologia do Dandara, do cursinho de Osasco. E também sou coordenadora da Rede Emancipa. E queria dar as boas-vindas para todo mundo primeiro. Dizer que eu, para quem tá chegando aí, o pessoal também tá, muitas vezes não é do cursinho, mas acaba conhecendo a gente de outras formas e tal. A Rede Emancipa é um movimento social de educação popular. O que isso significa, no final das contas? Significa que a gente é um cursinho popular, tem uma organização enquanto cursinho popular, de ter conteúdos, de ter aulas e tudo mais. Enfim, aí veio a pandemia, mas a gente pode debater isso depois. Mas, para além disso, a gente também é um movimento social que luta contra o vestibular. Né? Por que isso? Porque a gente entende que a barreira do vestibular é uma barreira que impede que boa parte da população, que é negra, pobre, periférica, que é a juventude que tem direito a educação pública de qualidade, não consegue acessar por conta da barreira do vestibular. Então a gente defende que a educação tem que ser democrática, libertária, emancipadora para todos e todos, e que a educação vai para além do vestibular, né? A gente luta para que todas e todos entrem no curso que querem, entrem nas universidades públicas, ocupem esse espaço, mas que a gente entende que a luta vai para além disso, né? Que depois que a gente entra na universidade, a gente tem novos desafios, a gente tem novas batalhas, e que é preciso que a luta e a organização continuem. Então, a Rede Emancipa é isso, esse movimento social que entende que a educação é a chave da transformação da nossa sociedade, mas que para isso a gente precisa entender um pouco de política, debater cultura, debater que tipo de educação é essa que a gente quer, essa educação de qualidade que tanto fala, essa educação política que tanto fala. Que educação é essa? E aí a Rede Emancipa, enquanto movimento social, debater isso, dizer que, enfim, a gente tem como nosso patrono Paulo Freire também, que a gente acredita que é o Paulo Freire que é a nossa grande inspiração para conseguir pensar uma educação num outro paradigma, em um outro modelo. Então, a gente tem trabalho, enquanto a Rede Emancipa tem 13 anos, a gente tem trabalhos na periferia do Brasil todo, agora a gente está com um cursinho novo em Manaus, chegamos na Amazônia. A gente está espalhado no Brasil todo, seja com trabalho de educação de jovens em situação de privação de liberdade, como se fosse a Fundação Casa, São Paulo, lá no Rio de Janeiro é o Degase. A gente tem trabalho com esses jovens, a gente tem trabalho com a questão dos esportes, a gente tem educação de jovens e adultos, a gente é um movimento social bastante amplo que está na luta por uma outra sociedade, uma outra educação, um outro tipo de mundo que a gente consiga, que contempla em todos nós, Acho que é isso. Legal, obrigada, Má. Bom, então eu vou iniciar contextualizando sobre o nosso assunto de hoje, que é a necropolítica, tá? Eu vou apresentar para vocês um slide, vamos ver se vocês conseguem. Vocês estão conseguindo ver? Eu tô. Tá. Legal. Então a gente vai fazer assim, a gente vai contextualizar, eu vou dar uma rápida pincelada sobre o assunto. O Alexandre, que é o nosso professor de História, ele vai estar tocando nas questões históricas, que envolvem a necropolítica. Depois a gente volta um pouquinho para a Marcela, que é professora de Biologia, para ela estar falando para a gente a questão da saúde, da área de biológicas também, que toca nesse assunto. E aí, por fim, a gente abre para a roda de conversa, que afinal é essa a intenção do nosso evento de hoje, A gente trocar uma ideia, não ficar só nós aqui falando. Então vamos lá. Bom, o que significa necropolítica, Ela é um termo cunhado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, que basicamente significa política da morte. Aqui está o Achille Mbembe e a obra dele, que é o ensaio Necropolítica,
Nesse ensaio, ele discute os vários aspectos e mecanismos da política da morte exercida pelo Estado, partindo das ideias desenvolvidas por Michel Foucault, que são a biopolítica e o biopoder. Bom, de acordo com Foucault, a biopolítica é o conjunto de mecanismos e procedimentos tecnológicos que tem como intuito manter e ampliar uma relação de dominação da população. Ela articula-se intimamente com a história das transformações políticas e econômicas e passa lentamente a fazer parte intrínseca de todas as relações sociais. Governar se torna mais do que simplesmente disciplinar. A biopolítica é o conjunto de estratégias de gestão dos viventes, mecanismos biológicos que passam a fazer parte das estratégias políticas. E quais são essas estratégias, né? A higiene, alimentação, sexualidade, natalidade, longevidade. E o objeto da biopolítica é a dinâmica da população, o seu corpo, a sua saúde, as suas ideias, sua subjetividade e a sua vida. Bom, agora a gente vai passar rapidamente em alguns aspectos sociais que estão permeados pela necropolítica. Na questão da segurança pública, né? O que a gente pode falar sobre isso? A gestão da morte a serviço do Estado, como, por exemplo, ocultação de cadáveres, chacinas, morte de jovens negros nas periferias, morte de grevistas, morte de manifestantes, né? Na questão da saúde, o que a gente pode falar? O controle das informações oficiais pelo Estado, como, por exemplo, informações sobre as epidemias e pandemias, com o intuito de dificultar o entendimento da população sobre a real ameaça às suas vidas. Sem informação fidedigna, as chances de morrerem os pobres, os velhos e os negros tornam-se cada vez maiores. Outra forma de exercício da necropolítica na saúde seria o sucateamento do aparato da saúde estatal, como os hospitais, os postos de saúde, a precariedade no fornecimento dos remédios, né? Na economia também ela está lá, né? Principalmente na forma neoliberal. Então, a produção extensa do capitalismo desenfreado gera uma massa da população que se torna improdutiva, ou seja, ela não se encaixa nos moldes atuais das relações de trabalho, vamos dizer assim. E aí a gente cria uma massa de desalentados, né? Ocasionando o quê? Desemprego, fome, morte. É mais uma forma do Estado exterminar os grupos que ele considera como perigosos, perniciosos e improdutivos. E na sociedade, a vida se torna objeto do poder, como a gente falou anteriormente, né? Ela é objeto do poder dos governantes, do Estado. O poder é exercido sobre a vida e não apenas sobre a população. O Estado elege seus grupos indesejáveis e os aniquila, mas não através apenas da morte em si, mas através da segregação, do preconceito, da falta de oportunidade, que acaba levando o indivíduo a um caminho sem escolhas e de novo gera o ciclo: desemprego, miséria, fome e morte. E, para a gente arrematar essa nossa apresentação, uma charge que vai lembrar tristemente uma das últimas falas do nosso querido presidente, quando ele foi indagado logo no começo, né, já estava batendo a 5.000 mortes, e ele foi indagado pela repórter, né, e aí ele vira e fala: e daí? Né? E daí que certos grupos precisam morrer para garantir a saúde do Estado. Isso é, basicamente, a necropolítica. Bom, agora eu passo para o Alê, para ele fazer as suas considerações sobre a parte histórica. Obrigado, Eli. Gente, acho que ele fez uma introdução aí que já dá uma noção para a gente pensar, né? O que é a necropolítica, né? Em primeiro lugar, pela minha parte, eu agradeço por todo mundo que está aqui, né? E a gente discutir necropolítica não é à toa, né? A gente, inclusive, ele fez até uma enquete aí, né? Que necropolítica ganhou disparado, né?
Então, o que mostra a urgência de tocar nessa questão e que está muito em voga no debate. Inclusive, recentemente a gente teve o programa do Roda Viva com o Silvio de Almeida, que ele também fala sobre necropolítica, ele cita o Achille Mbembe, né? Então, falar hoje dessa situação que a gente está de pandemia, falar hoje do racismo, né? Do racismo estrutural, como fala o Silvio de Almeida, né? Passa pela necropolítica fatalmente. E aí eu vou fazer um recorte histórico, né? Depois eu queria ouvir vocês, porque eu estou bastante ansioso assim, para eu saber um pouco do que vocês estão pensando sobre isso, né? Porque o Achille Mbembe, ele faz um recorte, ele traça um histórico também, né, nesse termo que ele usa, porque e aí a gente entende que a necropolítica, essa forma de governar, essa forma de fazer política, ela está ligada ao próprio surgimento das bases ali primitivas do próprio capitalismo, né? Na Europa, ali no surgimento do Estado moderno, né? E que a partir dali, esse Estado moderno que vai se formar na Europa, com as monarquias centralizadas, com a ascensão da burguesia e tudo mais, ele vai se assentar economicamente nas relações escravistas nas colônias, né? Primeiramente, né, na América, e que vai gerar um deslocamento forçado, né, um sequestro, por assim dizer, né, da população negra na África para a América, né? E o Brasil é o país que tem mais povo negro fora da África, né? E no mundo só perde para a Nigéria, né? Então a gente está falando do país mais negro, né, com população mais negra, o segundo país, né, abaixo da Nigéria. E por que a gente fala que muito da escravidão, quando a gente fala da necropolítica, né? Ele fala que a escravidão é uma das primeiras, né, manifestações dessa experiência necropolítica, né, ou de biopoder, que ele usa também o termo do Foucault, né? Ele está bebendo nessa análise dele, né, só para vocês saberem, tanto do conceito de biopoder do Foucault, né, o controle sobre os corpos, como também do próprio Marx, né, quando a gente fala da própria natureza do capitalismo, né, e da luta de classes nessa jogada que a necropolítica está como um fator fundamental, né, dessa exploração da produção e transformar o próprio corpo das pessoas em mercadoria, né? Isso tudo tá em Marx. E ele pega do Agamben, que é um outro pensador, né, que vai falar sobre estado de sítio e estado de exceção, né? E primeiramente, quando ele fala da escravidão, é importante dizer que o escravo, a condição de ser escravo, é uma condição em que você é totalmente reduzido enquanto ser humano, né, a uma condição de objeto, uma condição de propriedade do seu senhor, né? Então o escravo ele tinha tripla perda, né? Ele perdia o lar dele, perdia a condição enquanto os seus direitos, né? Perdia todos os seus direitos e perdia também o seu estatuto político, né? Então havia assim era uma dominação absoluta, né? Era uma morte social e uma morte política também do ser, daquele ser humano, né? E aí ele passava a fazer parte de entrava num estado de injúria, né, que ele fala, né, que é
um estado de horror, né? Em que ele está submetido à vontade de uma outra pessoa, né? Ao mesmo tempo, a gente vê um grande exemplo no Brasil também, que apesar disso, a humanidade dos negros escravizados se manifesta, né? E ela se manifesta por vários meios, né? Porque o povo negro ele vai se expressar adotando várias linguagens, né? Desde a linguagem da música, desde a mistura cultural, mistura religiosa, dos costumes, né? Até do próprio corpo, usando o próprio corpo para resistência, né? E a resistência ela também vai se dar em espaços físicos, que vão ser os quilombos, né? Então, a biopolítica, né? A necropolítica, ela, se por um lado ela busca dominar e submeter por completo aquele ser humano, por outro lado, ela não vai impedir que haja várias formas de resistência ali nesse contexto, né? Agora, ele também fala sobre a colonização principalmente nessa relação com os povos nativos, indígenas, né? Que é uma outra, porque a colonização vai ser o laboratório, vamos dizer assim, do capitalismo moderno também. E por quê? É um território, né? É como se fossem as fronteiras, né? Um território em que, na visão europeia, eurocêntrica, etnocêntrica, é um território selvagem, né? Um território em que não existe humanidade, não existe civilização, né? E por ser um território selvagem, ali é uma zona livre para se aplicar qualquer violência, né? Violências em que não há garantia nenhuma do Estado, de uma ordem judicial, de uma garantia de nenhum direito para aqueles que vivem ali, né? É apenas a guerra, né? A chamada guerra justa, né? Que eles falam. Então, assim, os próprios europeus, quando eles massacravam os indígenas, eles nem se sentiam culpados por aquilo, nem se enxergavam como cometendo algum crime, porque aquilo era naturalizado, né? Então, o indígena ele era objetificado, ele era como se fosse um animal, né? Ou não humano diante dos europeus, do colonizador europeu, né? E da mesma forma eles vão, por meio da catequese, eles vão ter uma relação também com o indígena, como vendo ele como um animal a ser domesticado, né? Então, vamos deixar ele vivo, mas para nós domesticarmos, ou seja, nós transformarmos eles num ser mais adaptado à nossa cultura, ao que a gente chama de civilização, né? Que é a civilização cristã europeia, é o modo de vida, e a crença europeia e cristã, católica no caso, né? Porque está no contexto lá da reforma, da contra-reforma católica, né, no combate ao protestantismo e tudo mais, né? E aí, o Mbembe, ele também... aí a gente pode dizer que assim, a colonização, enquanto processo, ela vai revelar muito de como se opera o Estado, primeiramente a presença do Estado monárquico português, né? Porque o Brasil ele não vai ser uma nação, né? A ser desenvolvida por Portugal, mas vai ser apenas uma empresa para produzir primeiramente a cana-de-açúcar, né, para Portugal. Então, assim, todos aqueles que povoam o Brasil, principalmente aqueles que não são de origem europeia, né, branca europeia, eles não pertencem aos planos de Portugal, na verdade, não pertencem àquilo que eles chamam primeiramente de reinoides, né? Aqueles que são portugueses que estão na terra são reinoides. Agora, aqueles que vivem na colônia e não são reinoides, não tem nem nome, né? É diferente da América colonizada pela Espanha,
em que você vai ter o nome daqueles que moram na colônia que não são espanhóis e criolhos, né? Mas não eram nem nomeados aqueles que povoavam a América Portuguesa, né? Já para a gente ver psicologicamente, até na consciência daquele povo que vai viver aqui, que vai formar a nação brasileira, né? Em que de não pertencimento a nenhuma nação. É uma tentativa de tirar qualquer identidade do povo que vive aqui, né? Reduzindo o território a uma condição de empresa, né? De Portugal para ele explorar aqui e extrair o máximo de riquezas possíveis, né? Então tudo isso ele faz parte da nossa formação e já revela desde lá a ideia que o projeto de necropolítica que existia no Brasil, porque todas as revoltas que vão surgir, né, sem exceção, todas as revoltas que vão surgir nesse processo todo, elas vão sofrer em determinado momento uma repressão pesada, primeiramente do Estado português, né, a partir do governo geral, das capitanias, que a gente já vem falando nas aulas de História do Brasil, né, e depois com o Império do Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, dos primeiros reinados aí, o Estado imperial vai agir para sufocar qualquer revolta, massacrando, né, sem dó, e isso, inclusive com a crueldade que vai tentar dar o exemplo para a população para que ela não volte a se revoltar, né? Só que isso não vai impedir que as revoltas sejam numerosas, né? Então falar da história do Brasil também é falar da história das revoltas e das resistências, não apenas da repressão e da dominação, né? Por isso que a gente não pode dizer que a necropolítica ela é simplesmente absoluta. Ela também vai enfrentar resistências em todos os momentos históricos, né? Então, a gente pode ir para um outro exemplo que o Mbembe vai dar, né? Que é o exemplo da Palestina, né? A Palestina para ele é aquilo que foi a mais o exemplo que teve mais sucesso de necropoder, né? Por quê? Porque ali tem um povoado, todo um povoado, vilas e cidades, né? Ali na região Palestina, vocês sabem onde é, né? Região ali do Oriente Médio, onde atualmente é ocupado por Israel, né? Em que o governo israelense ele simplesmente criou uma prisão a céu aberto ali na região da Palestina, em que o povo, as várias vilas e cidades estão cercadas por uma estrutura militar, né, muralhas, enfim, por um exército, uma estrutura pesada, né, em que eles vivem uma vida degradante ali dentro, e o que o Mbembe vai falar de uma vida de morto-vivo, né? Porque além de degradante, né, em questão de direitos, falta de água encanada, esse tipo de coisa básica, né, que é tirado deles, ao mesmo tempo eles vivem uma tensão permanente, uma insegurança, porque a vida deles está na mão de quem? Dos comandantes militares que chefiam ali, né? Então está na mão desses comandantes militares se eles vão viver ou se eles vão morrer, ou quando eles vão morrer, né? E que ali também é uma zona cheia de conflitos também, porque aquele povo que está cercado, que está cerceado ali, ele vai resistir de todas as formas possíveis, né? Mas aí o Mbembe vai dizer que a experiência que Israel faz na Palestina esse exemplo teve mais sucesso de necropolítica, né? E que a gente pode muito bem comparar com a operação ou intervenção militar que ocorreu no Rio de Janeiro,
né, que sitiou as favelas do Rio de Janeiro com tanques, com exército, enfim, né, e então é uma situação análoga, muito parecida, né, e que a gente pode também considerar necropolítica. A gente vai entrar melhor na atualidade um pouquinho mais para frente. Eu ainda vou dar alguns exemplos históricos, né? Porque aí ele vai falar das guerras contemporâneas. As guerras contemporâneas, a gente pode dizer que elas têm muita necropolítica, porque elas visam submeter por completo aquele tido como inimigo, os inimigos, né? Então, assim, você não quer apenas tirar um território do inimigo, não, você quer submetê-lo e exterminá-lo, né? É a guerra de aniquilação total, né? Que a Primeira Guerra Mundial vai ser um marco nesse sentido, né? Mas que já estava evoluindo cada vez mais. Porque se a gente falar no contexto da América Latina, a gente pode dizer que a Guerra do Paraguai, que ocorreu de 1865 até 1870, é uma guerra de aniquilação total também. Porque o que ocorreu foi uma guerra em que foi a maior guerra e última guerra, na verdade, que ocorreu dentro da América Latina, que o Brasil foi protagonista dessa guerra, na época do segundo reinado, né, Dom Pedro II, em que nessa guerra ele se aliou com a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai, né? Isso é um processo muito conturbado internamente, né? Mas que é um marco também na história do Brasil, porque ali se cria o exército brasileiro, que antes estava reduzido apenas à Guarda Nacional ali, que era pouquíssima coisa, né? Mas que ali surge o exército brasileiro, que foi composto principalmente por aqueles ex-escravos que saíram, que se libertaram, né? Eles conseguiram a abolição em troca de entrar no exército, né? Tal era a necessidade urgente que o Dom Pedro impunha para a formação. E aí eles vão enxergar o exército e defender o exército como a libertação deles, né? Por isso vai criar todo esse nacionalismo em torno e essa ideia do salvacionismo militar, né? E não à toa também um dos heróis até hoje, o que é um absurdo, mas um dos heróis que é idolatrado até hoje no exército é o Duque de Caxias, que foi que até antes da Guerra do Paraguai ele era chamado de O Pacificador, porque ele comandou exércitos para massacrar toda e qualquer revolta que ocorresse em todo o território do Império, né? Inclusive tentaram massacrar a revolta que ocorreu pela independência do Uruguai, mas que foi fracassada no final das contas. Mas esse Duque de Caxias ele é um símbolo, e isso é sintomático para pensar como o exército nasceu aí, né? No final da Guerra do Paraguai você teve o maior massacre, porque mesmo que tendo já vencido o Paraguai, né, a chamada Tríplice Aliança, que se formou entre Brasil, Uruguai e Argentina, mesmo tendo vencido já o exército paraguaio, eles resolveram perseguir até o fim o ditador Solano Lopes, né, porque ele tinha fugido. E para isso eles invadiram o Paraguai e mataram as crianças que tinham sido colocadas como última opção para defender o país, né? Mataram crianças, mulheres, idosos, enfim, né? Calcula-se que foram 100 mil, em torno de 100 mil mortos, né? 1/3 da população paraguaia. Então, assim, a gente pode dizer que a Guerra do Paraguai foi um marco para a América Latina, e um exemplo, um marco na necropolítica, né, da América Latina, e um exemplo de como isso ia só se intensificar a partir daí, né? Que a Primeira Guerra Mundial inaugurou uma nova fase nesse sentido, com uma nova tecnologia, né?
E aí ele vai dizer também que, chegando até o tempo mais recente, né, mas já esse processo já havia desde a Primeira Guerra Mundial, à medida que vai se sofisticando a tecnologia bélica, a mecanização da morte, né, ou seja, o soldado que vai estar lá atrás de uma metralhadora, atirando de uma trincheira a outra na Primeira Guerra Mundial, ou até aquele soldado no Vietnã que vai sobrevoar o Vietnã, soldado norte-americano, né, vai sobrevoar o Vietnã em cima de dentro de um helicóptero, atirando também de longe, né, nos pontinhos que ele enxerga lá embaixo no campo, né, que seriam os inimigos vietnamitas, né, mas ele não sabe nem quem é, né, ele não vai ter nenhuma consciência, nenhum ressentimento, nenhum peso na consciência do que ele está fazendo, porque ele está distante da realidade de quem ele quer atingir, né, de quem ele quer eliminar. Assim como aqueles que vão estar atrás de um computador operando um drone hoje, né, como hoje está sendo cada vez mais usado pelo imperialismo, principalmente pelos Estados Unidos, aí no Oriente Médio lá matar através, um brinquedo, né, um robô ali que sobrevoa e mata, né, como se fosse um videogame. E aí o Mbembe ele vai usar esse exemplo, inclusive, para falar para se referir à banalização do mal, né? Que é da obra, esqueci o nome agora da autora, uma autora tão clássica, da Hannah Arendt, que ela vai falar mais sobre o Holocausto, né, sobre o nazismo, como a perversidade foi banalizada, né, foi naturalizado, né, mas que serve muito bem hoje para falar das guerras contemporâneas, da era da globalização, né, da chamada globalização. Ele também vai citar a coisa do homem-bomba, né, que a gente conhece muito por ser um fenômeno do Oriente Médio. O homem-bomba, ele pode ser entendido nesse contexto de necropolítica como uma das expressões, uma das reações, né, a esse tipo de dominação, de controle total, né, sobre os corpos. Porque, como eu já disse, né, como é o caso da Palestina, em que você tem uma população numa condição de morto-vivo, né, o homem-bomba ele também está nesse contexto em que a vida dele, na verdade, ele vai usar o corpo dele agora para servir como se fosse uma máscara de uma arma, né? O corpo é a própria arma, na verdade, entre a vontade de morrer e a vontade de exterminar o inimigo. Então, o homem-bomba, ele vai... E esse sentimento, né, muitas vezes, ele em geral, ele está relacionado a um processo de abstração de que ele vai ter uma salvação eterna depois da morte pelo sacrifício que ele vai fazer. Isso se choca totalmente com a lógica da guerra, de que você está querendo matar o inimigo, mas preservando a própria vida. E aí, ele termina aqui trazendo e eu acho que aí é o momento mais importante para a gente conectar com o nosso tempo, né, no Brasil atual, né, porque a gente tem vários exemplos muito recentes, né, de necropolítica. A gente pode até dizer que, por exemplo, como a Eliane passou nos slides, né, ali estava o massacre do Carandiru, né, que foi um acontecimento que mostrou a forma mais grotesca e cruel com que é tratar uma população que é encarcerada e que não é vista mais também, ela é desumanizada, né? Ela é vista apenas como seres descartáveis, né? E que essa população, ela é majoritariamente negra, pobre, de periferia, e isso entra já na desigualdade histórica
e os resquícios do racismo e da escravidão que existe na sociedade. Né? E essa é a forma como opera as Forças Armadas no Brasil. Né? Porque se a gente pensar, veja só, as Forças Armadas elas servem a priori para ser para defender as fronteiras de um possível inimigo externo. Mas o que está na Constituição de 88? Que a função das Forças Armadas é garantir a ordem, a lei e a ordem. Mas quem que é o inimigo, então? Né? O inimigo é o próprio povo. Né? O povo é o suspeito acima de tudo. Né? E o povo, principalmente aquele que que é o povo pobre, negro e periférico e favelado, principalmente, né? Historicamente isso já acontece. Então, a gente vê ainda mais atual, né? São as últimas declarações e posturas, né, dos nossos governantes, muitos que foram eleitos em 2018, né? Então, aqui a gente pode falar do governador do Rio de Janeiro, que na sua própria campanha ele já propunha que a polícia atirasse antes de qualquer coisa. Se visse alguém portando um fuzil, já tinha que atirar para matar na cabecinha, né? Como ele falou. Então já era essa incitação à guerra civil, né? E que inclusive vitima os próprios policiais militares nessas operações, né? Então ele está acirrando os ânimos ali e que gera uma guerra permanente ali nas periferias, né? Há também o governador de São Paulo, que se elegeu também em 2018, né? E que vai dizer que a polícia tem que atirar para matar. Ele também vai estar incentivando ali, desde a campanha, que isso ocorra. O governador da Bahia, que foi reeleito, ele vai fazer uma comparação entre os policiais que fizeram a chamada chacina da Cabula, né, o Cabula é um bairro em Salvador, né, que em 2015 a polícia massacrou ali, matou 12 pessoas. Ele vai dizer que o policial é como se fosse um jogador, né, um artilheiro na frente do gol, né? Então, uma comparação completamente desumana e descabida, né? Para justificar mais uma vez que essa máquina de guerra que vitima a população negra e pobre. E não dá para não deixar de falar do atual presidente, né? Que enquanto deputado já tinha protocolado um projeto, um PL, né? Que incluía no Código da Justiça Civil e Justiça Militar que o policial que matasse em serviço não fosse penalizado, né? Não sofresse nenhuma penalidade na justiça. Então, esses exemplos atuais eles são gritantes, né? Assim, tanto quanto, né, essa situação da pandemia que revela em várias, e agora a Marcela vai falar melhor, né, da questão da saúde, mas que está inserido totalmente na necropolítica, né, de você transformar as vidas das pessoas, que envolve todo o círculo afetivo das famílias, dos amigos, enfim, os sonhos que as pessoas têm, em algo descartável, né? Em algo que essas pessoas, elas, tudo bem, e daí, né? Todas essas declarações do Bolsonaro, esse descaso com o auxílio emergencial, enfim, com a situação em que muitas pessoas são despejadas, muitas pessoas são demitidas, perdem o emprego, né? Então, numa situação totalmente vulnerável, né? No momento em que o certo seria todos fazerem quarentena, né?
mas que a boa parte não está conseguindo fazer quarentena justamente porque não é dado condição a isso. Então, a vida pouco importa no final das contas, né? Esse é o recado que dá esse governo, né? Então, vou parar de falar aqui, eu acho que eu já falei bastante. A Marcela ainda vai falar, e aí depois eu queria ouvir vocês, tá bom? É isso. Obrigado. Falou, Ale. Que aulão, hein? Obrigada aí. Bom, agora a gente passa a palavra para a nossa bióloga, Marcela, e coordenadora do Emancipa, para ela falar mais um pouquinho com a gente sobre o aspecto da saúde, né? Fala aí, Marcela. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu tinha feito uma fala no início, mas acho que muita gente não estava na sala. Acho que agora o pessoal está chegando. Boa tarde para todo mundo que está aí de novo. Eu sou Marcela, sou bióloga, sou coordenadora da rede Emancipa e queria saudar esse espaço, porque, enfim, primeiro que tem, né, num sábado à tarde, 11 pessoas aqui querendo debater esse assunto, isso é muito bacana. E segundo, porque cada vez mais eu acho que a gente precisa debater esse tema. Esse tema na complexidade que ele merece e abrange mesmo, né? Eu digo isso porque vou falar um pouco da questão da saúde, né? E é muito difícil pensar necropolítica para falar da saúde nesse momento que a gente está de pandemia sem tocar na questão da morte, né? Na meta horrível que a gente chegou hoje do presidente Bolsonaro, porque é uma meta, né? É um projeto de 100 mil mortes. Então a gente tem hoje esse quadro terrível de, né, milhões de pessoas que foram já contaminadas e 100 mil mortes, mais de 100 mil mortes no Brasil, sabendo que tem a questão da subnotificação, ou seja, que a gente não tem ciência de todas as pessoas, não tem os dados ainda de todas as pessoas que realmente morreram por conta do Covid. Digo isso porque o assunto da necropolítica é muito grave e está cada vez, infelizmente, mais na boca das pessoas. As pessoas estão mais se apropriando desse tema. Por que estão se apropriando? Porque justamente acho que alguém conseguiu dar um nome, né, para um projeto político da morte, um projeto político de que algumas vidas merecem muito valor, muito cuidado, mas outras podem morrer, né? E daí se morrer? É muito triste ver isso, porque é justamente a institucionalização da morte enquanto política pública. Isso passa tanto nesse período de pandemia, porque tá mais nítido, tá muito mais palpável pra gente as desigualdades sociais, as desigualdades ambientais, que são sociais também e vice-versa. Essas desigualdades, elas estão escancaradas hoje, porque desde março, na verdade, a gente sabe que a questão da falta de acesso à água nas periferias já é uma política pública dada, né? Muitos bairros não têm acesso à água. E quando a gente está no momento de pandemia, como que a gente fala para a população que vive em aglomerações, que vive sem saneamento básico, que vive sem acesso à água na torneira, uma água potável que não seja barrenta, uma água que seja possível de ser utilizada? Essas pessoas não têm isso, e aí a gente diz, né, não, isolamento social é importante, né, a pandemia, vamos se cuidar, lavem as mãos, carrega álcool em gel. Bem, no começo da pandemia o álcool em gel, o litro estava quase R$100, né, quem que conseguia? A gente contaminou muita gente, fora uma deliberação de reabertura dos comércios, né, quem são esses trabalhadores que estão lá na linha de frente? Falta de EPIs, falta de condições para os profissionais da saúde de trabalhar em condições dignas, né? Não tem, EPI, para quem não sabe, é equipamento de proteção individual, né? São as máscaras, as luvas, agora é um termo que ficou mais recorrente na pandemia. Mas como que a gente vai falar para os médicos, né, protegerem a saúde da população, sendo que boa parte, inclusive do SUS, né, do nosso Sistema Único de Saúde, não tem os médicos, não tem médico, tem falta de profissional, os profissionais estão sobrecarregados. Então, a gente precisa entender da onde vem essa lógica de exploração dos trabalhadores, da natureza, e também a lógica de
totalmente extrapolar o limite do que é a vida, né, gente? Quando a gente diz que algumas pessoas podem morrer e outras não, é uma alegação muito grave, e o Bolsonaro ele não tem nem papas na língua para dizer isso, ele, né, diz isso sem máscara, ele diz isso se aglomerando entre as pessoas. Quando a gente fala de saúde, é importante a gente pensar que nesse momento de pandemia foi aprovado o novo marco legal do saneamento, que diz que, bem, a água não é um direito, a água é uma mercadoria e que as empresas podem sim tomar conta desse serviço para obter lucro em cima deles, né? E aí eu fico questionando, né, da perspectiva da necropolítica, quando a gente pensa nas periferias, quando a gente pensa na população negra periférica, que é a mais excluída, os indígenas, os quilombolas, Brasil afora, a gente pensa que essas pessoas elas estão desassistidas. Essas pessoas, elas vivem, muitas delas, inclusive, em ocupações que são consideradas ocupações irregulares, né, que eles chamam, ocupações onde não tem acesso ao saneamento básico. E aí você, né, aí vem o questionamento, será que essas grandes empresas vão querer investir em áreas onde não vai ter um retorno financeiro, um retorno lucrativo para essas empresas, né? Provavelmente não. E aí, quem que vai ser o responsável por garantir essa política pública para a população? De ter acesso à água, de ter acesso ao saneamento básico, de universalizar o saneamento básico, né? Quando a gente investe em água, quando a gente investe em tratamento de esgoto, cada R$1 que a gente investe, a gente economiza de 6 a 9 reais no Sistema Único de Saúde. Então, né, a gente garantir que essas pessoas tenham acesso à qualidade de ar, à vida, à área verde, a um ar com uma qualidade boa, alimentação saudável sem agrotóxico. Quando a gente libera agrotóxicos a rodo, quando a gente diz que algumas pessoas podem morrer, que tudo bem, né? O que são 7 mil? No começo teve aquele cara lá, eu não sei se é o cara do Madeira ou algum empresário imbecil, que disse, né? O que são 7 mil mortos perto do lucro que ele vai ter, enfim. Essa lógica de que a vida das pessoas está abaixo do lucro das grandes empresas, isso é necropolítica, né? Acho que o Ale trouxe muito bem isso, assim. E aí, eu acho que do ponto de vista biopolítico, do que o próprio Foucault traz, né, esse controle sobre os corpos que podem morrer, os corpos que podem ficar sem água, os corpos que podem trabalhar, os corpos que podem ser explorados e que, né, não têm a mesma sensibilidade, os corpos que, né, das famílias que nem puderam velar seus corpos, que não tiveram nem direito a luto. Então tudo isso é institucionalização de uma política de morte que toca a sociedade, mas que toca a sociedade em níveis diferentes. E a periferia é muito atingida, a periferia é a mais atingida, né? A periferia e as populações mais vulneráveis, né? Os povos tradicionais, as comunidades originárias, tudo mais. Então eu acho que, pensando do ponto de vista de saúde, acho que enquanto bióloga e nesse momento de pandemia, é importante a gente pensar, né? Bem, a gente está desenvolvendo uma vacina que o objetivo é justamente a gente conseguir, enfim, ficar imune, tocar a nossa vida, voltar ao normal, que as pessoas estão achando que é possível voltar ao normal. E aí a gente questiona, porque quando essas vacinas ficarem prontas, será que todo mundo vai ter acesso a essa vacina? Como vai ser o acesso à vacina? Será que vão ter que pagar? Algumas pessoas vão ter um acesso privilegiado antes? Quanto vai custar? Né? Como que é o acesso ao medicamento, a um tratamento para a Covid, se isso for desenvolvido? Será que vai ser acessível para todo mundo? E quando a gente vai fazendo esse monte de perguntas e vai respondendo, a gente vai vendo bem, é uma lógica que tem por trás de um sistema que é excludente. E quando a gente fala de um sistema excludente, uma política de morte, a gente também, aí eu não vou conseguir não falar, né, de uma perspectiva de racismo ambiental também. Quando se nega saneamento básico à comunidade, às populações mais vulneráveis, a gente está dizendo, bem, tem algumas pessoas que podem ficar sem saneamento, tem algumas vidas que valem mais. Então, acho que o termo racismo ambiental é justamente isso, é uma política deliberada de que algumas pessoas podem morrer, algumas pessoas vão ficar sem acesso à água, algumas pessoas vão ficar sem acesso à destinação de resíduo, vão ficar vivendo ao lado de lixões, de aterro sanitário, e ninguém se importa, né? Enfim, as grandes lideranças políticas que estão por trás desse sistema que é totalmente exploratório, elas não se incomodam com isso.
Então, acho que para finalizar, não quero me estender, eu quero ouvir um pouco também vocês, acho que vai ser bem importante essa troca, mas de dizer que a necropolítica, ela se trata de uma escolha, de um projeto de sociedade baseado na morte, onde alguns podem viver, outros podem morrer, baseado justamente na lógica desse sistema capitalista de lucro, de exploração das pessoas, mas não só das pessoas, da natureza, dos nossos bens comuns, da nossa água, dos nossos rios, e que é deles que a gente precisa para conseguir viver e para estar firme e forte, né? Não adianta a gente pensar uma sociedade que seja igual, que seja que tenha a equidade que a gente luta tanto, mas que também não respeite a nossa natureza, não respeite os nossos recursos, que, enfim, a gente sabe que também esse processo de pandemia talvez se torne, infelizmente, cada vez mais comum, com o desequilíbrio ecológico que a gente está vivendo, com essa falta né, essa noção de saúde, de que é alguma coisa que a gente tem que tratar a doença, mas não prevenir a doença. Uma lógica de saúde totalmente... aqui, né, no Ocidente, a gente tem essa lógica de mais... Né, saúde está atrelada à doença. Então, ter saúde é evitar a doença. E no Oriente, a gente tem desde uma medicina oriental milenar, de que a gente precisa prevenir. E eu acho que no momento de pandemia, falando de periferias, a gente precisa garantir que a população tenha acesso a saneamento básico, para não dizer básico, né, um saneamento que seja máximo, estão dizendo, né, tem um novo termo de saneamento máximo, a universalização do saneamento, o direito à alimentação nesse momento de pandemia, né, fortalecer esses laços de solidariedade que a gente tem, que a gente precisa atuar em conjunto nesse momento. Então, lutar contra a necropolítica é saber que a gente precisa atuar coletivamente, porque individualmente é muito frustrante, é um projeto muito maior do que, né, todos nós aqui, individualmente. A gente precisa estar junto para construir uma alternativa para superar e para garantir a vida da nossa população, garantir a vida dos nossos e das nossas, que estão nas periferias, que estão nas quebradas, que estão sofrendo na pele essa política genocida e ecocida do governo Bolsonaro e dos seus ministros e de toda a sua família e apoiadores. Então é isso, fica aí um recado, uma reflexão para a gente pensar junto de, né, como combater a necropolítica, como atuar em conjunto, como fortalecer a rede dos nossos e das nossas que mais sofrem nesse período de pandemia, com retiradas dos direitos de saúde, de educação, de serviços básicos, né, para a nossa existência. É isso, pessoal. Valeu, Má. Sensacional. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Quero ter uma bióloga dessa para mim. O que eu queria, acho que todos nós, professores, queríamos também. Abram as suas câmeras, vamos nos ver. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Vamos tirar a vergonha aí de lado e vamos abrir a câmera, dar um oi geral. Aê! Quem mais? Oi, Fran! Tudo bom? Olá. Essa é a Fran. É contato humano, né? Opa! Assim, né? Tipo, a gente não pode se ver e se abraçar, mas... Pois é. Tem mais alguém aqui de Itapevi? Levanta a mão. Oi. Bom, então vamos abrir para a roda de conversa, que é essa a nossa intenção, né? Depois dessa explanação que a gente fez inicialmente. E aí eu queria ver de vocês se alguém tem alguma coisa para começar o nosso bate-papo, alguma coisa a acrescentar, dúvidas, críticas, sugestões. Eu queria falar um pouquinho, Vamos lá. não muito, não gosto muito de ficar falando. Vai. Falar um pouco sobre a questão mais que a Marcela estava falando sobre racismo ambiental, né? Recentemente eu estou tendo aula de geografia humana e tem um dos professores que estava trabalhando justamente a questão socioambiental, né? E em uma das aulas ele deu um exemplo que basicamente é a necropolítica, que foi um exemplo quando aconteceu o furacão Katrina, e foi ali no Golfo do México, né? Pegou a região do sul dos Estados Unidos, né? Atingiu aquela região. E na época o Bush filho, né? George Bush filho,
Ele simplesmente, tipo, avisou o pessoal, falou assim, saia enquanto dá tempo, fuja, dá um jeito, se vira, porque a gente não vai fazer basicamente nada. E a gente sabe muito bem que aquela região é uma região que tem uma história por trás, teve guerra de sucessão, escravidão também naquela região do sul. E a gente sabe que majoritariamente o povo que sofreu com isso, com esse furacão, que devastou muitas casas, levou muita gente, muitas vidas, foi o povo preto e pobre, né? Exatamente foi isso que aconteceu. Isso é uma necropolítica também. E aí, juntando a questão ambiental com a justiça ambiental, racismo, que o racismo ambiental, acho que o conceito surgiu nessa época, mais ou menos, e depois eles estão trabalhando mais ou menos a questão da justiça ambiental, né? E a gente vê basicamente isso no Brasil também, né? O coronavírus é isso, basicamente isso, né? É só complementando, se alguém quiser falar um pouco.